Já começou o aparelhamento da Polícia Federal. Não deu nem alguns dias que foi a troca do diretor-geral da Polícia Federal, que era o Valeixo, e a Polícia Federal hoje já pediu para arquivar um processo, uma investigação, na verdade, do Flávio Bolsonaro. E olha só, a Polícia Federal pediu para arquivar sem nem sequer ter investigado. Eles nem sequer quebraram os sigilos do Flávio Bolsonaro para pedir o arquivamento. Não, ele é inocente e ponto final e acabou. É isso. E isso foi a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Muita gente não lembra, mas ano passado, quando o Moro ainda era ministro, o Bolsonaro trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Thiago, quem é o superintendente? O superintendente é quem manda em toda a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele manda nos delegados, ele escolhe quem vai ser designado para cada investigação e todos os trâmites burocráticos, tudo é o superintendente quem decide. E o Bolsonaro trocou. Quando ele trocou logo depois que o esquema da rachadinha começou a ser divulgado amplamente. Quando a investigação chegou na Polícia Federal, porque tem investigação do Ministério Público. Tá rolando, e a coisa tá feia lá. Mas também tem uma investigação da Polícia Federal. Começou o aparelhamento. O Bolsonaro já começou a aparelhar a Polícia Federal, só que enquanto o Moro estava lá e o Valeixo estava lá, eles não tinham talvez a coragem ou a disfarçatez de falar, arquiva essa investigação. Não tinham, ainda fingiam que estavam investigando. Saiu o Valeixo e o Moro, o Bolsonaro falou, não, agora a gente tem que escancarar tudo, porque o Moro saiu atirando e a gente vai ter que escancarar. Então escancararam tudo já, pra gente ver que o Bolsonaro já está aparelhando a Polícia Federal. Quando o Bolsonaro, lá em junho, ele admitiu que ele recebeu das mãos do Sérgio Moro uma investigação que estava sob sigilo, inclusive tem vídeo aqui nesse canal, inclusive eu publiquei no site do Plantão Brasil esse vídeo, quem quiser vai lá e ver. O Bolsonaro estava confessando o crime dele e do Sérgio Moro, e já estava confessando que a Polícia Federal estava aparelhada. E aí o próprio Bolsonaro falou, depois que o Moro saiu, que ele queria que a Polícia Federal mandasse para ele relatórios de inteligência. Ele disse que não era interferir na Polícia Federal, não, que ele só queria receber relatórios de inteligência, saber o que está sendo feito e tudo mais. Gente, isso é interferir, isso é interferência. A Polícia Federal não é um órgão de inteligência da Presidência da República, não é. O órgão de inteligência da Presidência da República é a ABIN, que é subordinada ao presidente. Então, se o Bolsonaro é presidente, ele pode trocar toda a chefia da ABIN e colocar só amigos dele, porque a ABIN é subordinada ao presidente. Saiu o Bolsonaro, entrou outro presidente, pode colocar só os melhores amigos dele, gente da confiança dele, porque é a inteligência da presidência. A Polícia Federal não. A Polícia Federal trabalha para o Estado, para o Judiciário, para o Estado. Ou seja, a Polícia Federal trabalha para fazer investigações, para colher provas, para mandar para o Judiciário. Não trabalha para governo A ou B. Tanto é que o Sérgio Moro, quando saiu, ele teve que admitir que nos governos petistas nunca houve interferência na Polícia Federal. Eu vi muita gente do PT feliz com isso. Mas olha só, o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal e o filhinho dele está se safando de uma investigação. Olha só que coisa. Eu considero a decisão da STF que não deixou o Bolsonaro colocar um dos melhores amigos do Carluxo, do Carlos Bolsonaro, o Ramagem, na chefia da Polícia Federal, completamente acertada. O Lula ontem, por exemplo, criticou. Ele falou que o STF não pode fazer isso, que se fosse no governo de esquerda ele também seria contra. Então, no governo de direita, ele é contra porque o presidente escolhe quem ele quer. Só que tem uma coisa, no governo de esquerda, quando, por exemplo, a Dilma tentou colocar o Lula como ministro e o STF não deixou, não havia nenhuma prova contra o Lula. O próprio Bolsonaro disse da boca dele que ele queria relatórios de inteligência da Polícia Federal. Ele disse. Não precisa de... mas o Lula, ele usou argumentação, ele deve ter esquecido que o Bolsonaro falou. Ele usou argumentação de que, mas o Bolsonaro não tem provas ainda contra ele. Primeiro, mostra-se as provas, depois o STF tem que agir. O STF não pode agir só pela palavra de fulano A ou B. Não, o STF não está agindo pela palavra de fulano A ou B. O STF está agindo pelo que o presidente da República falou. Saiu no Intercept vários detalhes da investigação do Ministério Público contra o Flávio Bolsonaro, de que o dinheiro das rachadinhas sustentava as milícias. E essa investigação está correndo no Ministério Público. Essa não acabou, não. Então, calma. A Polícia Federal arquivou uma, mas o Ministério Público tem mais duas investigações. É a tal da pica do tamanho de um cometa que o Queiroz falou. Desculpa o palavreado, mas o Queiroz aqui falou. Quem tem o linguajar vulgar não sou eu, não. É ele. Só tô repetindo. Então, a pica do tamanho de um cometa tá lá no Ministério Público ainda. E calma que vai. Tic-tac.
vai chegar lá. Então, o Ministério Público está vendo que esse dinheiro abastecia as milícias. Agora imagina se em 2020 ou quando tiver eleição, a gente nem sabe se ainda vai ter eleição esse ano por conta da pandemia. Imagina se o Bolsonaro consegue eleger o prefeito do Rio de Janeiro. Imagina se o Bolsonaro conseguisse eleger um governador do Rio de Janeiro que não é o Witzel, porque o Witzel ele foi eleito governador, ele viu que o Bolsonaro estava se autodestruindo, ele já pulou do barco na mesma hora. Mas imagina se ele conseguisse eleger um amigo dele, governador, e se o Flávio Bolsonaro ele foi candidato a prefeito em 2016. Imagina se ele se elege o prefeito na próxima eleição. Todas essas áreas de milícia que são ilegais, que a milícia invadiu, não sei o que, é um prédio ilegal, até teve um prédio que caiu, morreu gente, tem famílias até hoje chorando porque pessoas morreram por conta de prédios irregulares construídos pela milícia. Imagina eles, prefeito, legalizando tudo, legalizando todos os negócios da milícia. A milícia que começou, imagina, uma construtora das milícias, do crime organizado, de gente muito, muito criminosa, que começou com dinheiro sujo, com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, que do nada fica legalizado. E aí do nada vem uma construtora, uma empreiteira grande, começa a fazer negócio com o governo do Rio de Janeiro, com a prefeitura do Rio de Janeiro, começa a crescer com mais dinheiro público, agora é dinheiro público legalizado, e começa a crescer, e aí começa a fazer obras depois para o governo federal, já que o presidente é o Bolsonaro. Olha o tamanho, a dimensão que isso poderia ter tomado. Nós temos muita, mas muita sorte de que o Bolsonaro está sendo desmascarado antes da eleição. O Bolsonaro, ele continua tentando aparelhar a Polícia Federal, isso não vai parar, ele continua tentando aparelhar todas as polícias que ele tiver contato, que ele tiver qualquer maneira de aparelhar, e a gente tem que lutar contra isso. A melhor maneira de lutar contra isso é denunciando. Como você denuncia? Curte, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Falou!